Aleluia. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O pessoal de São Paulo esqueceu a Bíblia lá na casa do Helder. Eu esqueci a minha, o irmão Marcelo me emprestou aqui, mas glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero ler a palavra em João 3, a partir do verso 15. Diz assim a palavra: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quero ler até aqui. Essa passagem ela é bem interessante. São palavras de Jesus aqui. Jesus, ele está lá em Israel e ele recebe uma visita de um príncipe chamado Nicodemos. Nicodemos tinha um papel importante na sociedade. Algumas traduções chamam ele de mestre, outras traduções de príncipe. A história vai contar que ele era como se fosse alguém rico que tinha uma posição importante ali na sociedade. E Nicodemos, ele começa a ouvir sobre Jesus. Jesus, por onde passa, começa a arrastar uma multidão. Jesus, por onde passa, começa a fazer sinais, milagres, curas. Em outras palavras, Jesus começa a resolver o problema das pessoas. E tudo aquilo que as pessoas querem, principalmente no dia de hoje, é resolver seus problemas, sim ou não? Então, quando a gente ouve falar que existe alguém que é poderoso para resolver problema, a gente fica curioso. Quem é essa pessoa? Onde está? Que hora que vai passar? E é isso que está acontecendo aqui. Porém, esse homem chamado Nicodemos, ele vai até Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele quer ter uma experiência fora do natural. Ele começa a honrar Jesus. Lá nos versos primeiros, nós começamos a ler e vemos que ele chama Jesus de bom. Ele começa a exaltar Jesus. Jesus tira o foco e começa a falar das coisas celestiais. Nós lemos ali a partir do verso 15, que a palavra diz que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. Deixa eu falar uma coisa. Alguns momentos a Bíblia chama de trevas aquilo que é escuridão. Por quê? A Bíblia foi escrita inicialmente numa linguagem oriental e algumas coisas são simbólicas. Quando a palavra de Deus chama treva algumas coisas, ela está querendo dizer escuridão, falta de entendimento. Quando a palavra de Deus fala luz, ela quer chamar de entendimento, de esclarecimento. Então, quando qualquer pessoa está sem entendimento, sem conhecimento, sem saber o que está acontecendo, ela está no escuro. Quando você está no escuro precisando de uma informação e alguém vem e fala essa informação, é a mesma coisa de acender a luz, sim ou não? Então, Jesus ele está aqui ensinando o povo, falando com o povo, e ele diz assim: Nicodemos, o mal dessa geração é que eles estão achando que Deus é um Deus ruim. Essa geração está achando que Deus está com raiva deles. Mas na verdade, Nicodemos, o Filho do Homem veio para salvar o mundo. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Quantos querem ouvir? Glória a Deus, aleluia. Ninguém quer ouvir? Amém. Só os irmãos que vocês não querem ouvir, não? Eu tenho uma boa notícia, então.
A boa notícia é que Deus ama cada um de vocês. Amém. Deus não está bravo, não. Deus quer algo poderoso para cada um de nós. E é essa boa notícia que Jesus começa a falar com Nicodemos. Só que lá no início, aí eu quero ler com vocês aqui o verso 1 agora. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, escute bem essa palavra, irmãos, há uma grande responsabilidade dessa pregação hoje. Eu tenho uma responsabilidade de entregar essa mensagem para o seu coração. Jesus está falando aqui para Nicodemos, no verso 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Pastor, agora o senhor falou tanta coisa que eu nem sei o que o senhor quis dizer com tanta palavra. Já imaginaram, irmãos, a gente ter que nascer de novo? Quem aqui tem celular? Eu tenho, mas não está aqui. Quando o celular dá um problema, o que a gente faz com ele? Bota para carregar, né? Bota para carregar. Mas quando dá um problema, a gente não reseta ele? A gente não zera e começa de novo? Jesus usa uma palavra simbólica aqui. Jesus ele fala para Nicodemos o seguinte: se você quiser ver o reino de Deus, é se quiser, tá, irmãos? Jesus não está obrigando ninguém a entrar no reino. Primeiro, que o reino de Deus é um privilégio. Ninguém pode obrigar alguém a entrar numa coisa maravilhosa. O reino de Deus é um privilégio. Eu quero dizer aqui, para ficar bem claro, irmãos, eu sou privilegiado por estar no reino de Deus. Eu sou privilegiado por poder pregar a palavra de Deus. Para mim, não é uma obrigação, mas é um privilégio. Então, Jesus está falando assim: Nicodemos, a boa notícia é que Deus te convidou para entrar no reino dele. Mas a má notícia, Nicodemos, é que você vai precisar nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo, não importa a sua idade, você tem 10, 30, 40, 25, 100 anos, é você pegar tudo que você aprendeu e apertar um botãozinho chamado joga tudo fora e começa de novo. O que um recém-nascido sabe da vida? Nada. O que um recém-nascido tem de experiência? Nada. Jesus falou assim: deixa as crianças vir até mim, porque deles é o reino de Deus. Olha que poderoso. Às vezes, queridos e queridas, a nossa experiência boicota a nossa fé. Às vezes a nossa experiência nos leva para o inferno. Então Jesus ele está falando aqui: Nicodemos, você é um cara estudado. Você é um cara inteligente, mas não é pela força do seu braço, não é pela sua sabedoria, não é pela sua inteligência, não é por aquilo que você acha que você será salvo. Primeiro, a salvação é de graça. Olha que coisa boa. Tem igreja que vende, né, irmão? Mas a Bíblia diz que a salvação é de graça. Pastor, o que é uma coisa de graça? Uma coisa de graça não é que não custa nada. Uma coisa de graça é que alguém pagou por ela e você não está pagando. Mas custou, sim ou não? Então não é que é algo de graça que não tem valor. Pelo contrário, diz a palavra. Nós lemos aqui no capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. O que é tal maneira? É uma forma forte, é uma forma poderosa. Diz que Deus
olhou para a humanidade no pecado, longe dele, e ele falou, eu amo esses camaradas aí. Jesus olhou para mim e falava, esse Wallace não merecia não, mas eu amo ele. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, como que funciona o amor de Deus? É diferente do nosso. O nosso amor é algo interesseiro. É verdadeiro. A gente só ama uma pessoa até enquanto eu suporto. Acabou ali as regalias, acabou o que eu gosto, acabou o amor. Não é assim com tantas amizades, às vezes até na família. Ah, eu gosto tanto desse irmão aqui, gente boa. A hora que ele pisou no meu calo, eu já cortei o amor. O amor de Deus é algo extremamente diferente. O amor de Deus é algo chamado amor incondicional. Sabe o que é o amor incondicional? O amor incondicional, dizem, né, a Bíblia compara, o mais perto do amor de Deus é o amor de mãe. Existe ex-filho? Não existe. Se o filho for para cadeia, a mãe não está lá amando, continua amando, sim ou não? Algumas dão ali um açoite, não é isso? Mas ela continua amando. O amor de Deus é muito mais profundo ainda do que o amor de mãe. O que significa? Você pode cometer o pior pecado. Pensa num pecado aí, numa coisa desgracenta. Imagina, não precisa falar, mas o pior pecado que vier na sua mente, você pode cometer ele, Deus continua te amando. É o que a palavra diz. Qual é a parte ruim que eu digo que não tem vantagem? É que da mesma forma, se você também fizer a coisa melhor do mundo, irmão, você pegar tudo que você tem, todos os seus bens e dar para os pobres comerem, Deus também não vai te amar mais. Não vai aumentar o amor de Deus. Então não importa o que você faça, Deus não vai te amar mais nem te amar menos. Porque Ele já te ama com um amor incondicional. Então Deus não é interesseiro. Por isso que a Bíblia diz lá em 1ª Carta aos Coríntios que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo coopera. O amor passa por dificuldade. Que amor é esse? O amor ágape, o amor de Deus. Não é o nosso. O nosso é condicional. Agora o amor de Deus é incondicional. Não há nada que você faça que aumente ou diminua. Porém, não é por causa do amor de Deus que nós somos salvos. Agora eu vou pôr uma interrogação na sua mente. Por quê? Lá no inferno, nesse momento, existem muitas pessoas que Deus ama, mas que escolheram ir para lá. Não é isso? Nós estamos aqui, uma família, metade morando aonde? São Paulo. Metade morando em Pernambuco. Perdeu o amor, irmã Rosa? Não. Seus meninos, o Vida voltou, mas o Helder está lá trabalhando. Continua amando, sim ou não? Então o amor não define o local. Tem pessoas que têm a opção de ir para o céu, mas escolhem o inferno. Mesmo Deus amando, Deus continua amando. Então, o homem, o ser humano é pecador. Lá no Éden, diz a palavra que Deus, quando foi criar o homem, Ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem, como pois a nossa semelhança. Mas isso antes do pecado entrar no mundo. Hoje nós aqui não somos mais semelhanças de Deus. Nós estamos longe de parecer com Deus. Só que Deus ama o homem de forma incondicional. Então Deus tem um plano. Olha que maravilha. Deus tem um plano de resgate. Só que tem um preço. Será que Deus não podia negociar com o diabo e falar assim, diabo, eu quero a humanidade de volta. Vamos fazer um trato? Pega metade da terra e fica para você com seus demônios. Ou então, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Quem é a pessoa mais rica? Deus, é dono de tudo. Ele não podia negociar, falar, diabo, eu vou te dar ouro, prata, eu vou te dar um planeta. Mas Deus tendo tudo, Ele fala assim, não, eu não quero resgatar a humanidade com qualquer valor. Eu quero que tenha um preço para mim. E diz aqui, nós lemos, que Ele dá seu Filho unigênito. Sabe o que significa unigênito? Filho único. Então, a má notícia para mim e para você é que nós não somos filhos de Deus.
A Bíblia que diz. Diz a Bíblia que Deus tem um único filho chamado Jesus. Lá em João, a Bíblia diz que nós, por causa de Jesus, fomos feitos filhos de Deus por adoção. Aí você sai por aí afora e fala assim, você é filho de Deus? Todo mundo fala, eu sou. Eu sou filho de Deus, eu tenho Jesus no meu coração. Mas você se parece com ele? Não. Eu não digo em aparência, eu digo em caráter. Você está entendendo qual é a mensagem de hoje? Ah, pastor, então o senhor veio aqui condenar a gente? Não, eu vim falar que em Jesus, se você crer em Jesus, você não perece, mas você tem a vida eterna. Em Jesus, o nosso irmão mais velho, chamado Jesus, nós temos a salvação. Pastor, se eu não quiser ir para a igreja, se eu for ateu, se eu nunca quiser saber de Jesus, Deus vai continuar me amando? Vai. Só que tem um local reservado para você chamado inferno. Ah, pastor, então quer dizer que Deus, quem não gosta de Deus, ele manda para o inferno? Não. O nosso pecado nos mandou para o inferno. Nós já nascemos indo para o inferno. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós já nascemos dentro de um ônibus com destino escrito inferno. Só que Jesus vem na nossa vida em algum dia, num churrasco como esse, numa reunião de família, ou na rua, ou num ônibus, não importa o lugar, que Deus enviou um servo dele para falar a palavra para você. Para dizer assim, filho, seu destino era o inferno, mas hoje você pode descer desse ônibus e entrar num ônibus chamado Jesus, porque a Bíblia diz que ele é o caminho até o Pai e ter acesso à vida eterna. Pastor, o que o senhor veio fazer mesmo em Pernambuco? Eu vim falar desse único caminho, que é de graça. Irmão, Deus não deu o céu para nenhuma igreja e para nenhum pastor. Deus deu uma vaga no céu. Não sou eu que mando para o céu ou que mando para o inferno, porque eu não tenho o céu, eu tenho uma vaga para mim. A Bíblia ensina que a salvação é uma escolha e é individual. A salvação não depende de outras pessoas. É claro, a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Mas hoje eu tenho uma boa notícia para mim mesmo. Você está ciente qual caminho você quer seguir. E, pastor, quer dizer que hoje o senhor trouxe uma palavra que eu escolho? Exatamente. Você escolhe. Eu vim, trouxe a mensagem, o irmão veio, me ajudou com o som, outro irmão veio, trouxe o violão, outro ajudou de alguma forma. Alguém aqui precisava ouvir essa palavra. E, pastor, como que eu decido? Eu preciso assinar uma ficha de membresia numa igreja? Não. Você precisa receber Jesus como seu Salvador. Eu quero ler, para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler capítulo 1 de João, verso 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus não nasceu há 2000 anos atrás, irmão. Diz a palavra que o mundo foi feito por intermédio dele, ele já era Deus. Lá no Éden ele já era Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que antes do homem vir para a terra, Deus já tinha um plano de salvação para ele, que é Jesus. Então Jesus vem, ele era Deus. Diz a palavra que ele decide deixar a coroa de glória para descer como um homem, para que ele pudesse nos resgatar. Quando Jesus está perto da cruz, o discípulo Pedro fala assim, mestre, não vou deixar que isso aconteça com você. E Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Sabe por que Jesus fala isso? Porque o coração de Pedro estava tentando livrar Jesus do propósito que Jesus veio fazer. Jesus veio por causa da cruz. Jesus veio pagar por nós. E Pedro estava ali na inocência, falando, não, mestre, se algum soldado chegar, eu vou passar a espada nele. Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Poxa, que coisa forte. Jesus olhar para um discípulo e falar, Pedro, você está com Satanás. Olha, por quê? Porque só uma pessoa quer roubar o propósito da nossa vida, irmão. E é Satanás. Toda vez que você estiver pertinho de viver o propósito de Deus, vai vir amigo, vai vir oportunidade, vai vir coisas para tirar o seu foco. Jesus tinha um foco. Que foco que era? Ele veio
A diferença, ele teve uma humanidade, mas a diferença dele é que ele não pecou. Mas o foco dele era subir na cruz. E quando ele sobe na cruz, ele fala assim: meu pai, por que me desamparaste? Ali o que acontece? Eu creio, não é a Bíblia que diz, mas eu creio que ali saiu a essência de Deus e ficou só a carne dele para receber todo o pecado. E ele fala assim: por que me desamparaste? E ele diz assim: se possível, tira de mim esse cálice, me livra dessa cruz. Mas eu quero que o Senhor faça a tua vontade. Cada um de nós aqui. E pediu perdão, né? Cada um de nós aqui temos um propósito. Pediu perdão ao Pai que a gente sabe o que faz. Cada um de nós aqui temos um chamado de Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Será que Deus faz acepção de pessoas? Não. Por que não? Como que eu sei que Deus não faz? Porque muitos são chamados. Hoje começou o culto aqui, ó, Deus chamou a muitos. E se você estiver achando que Deus te chamou hoje, você está enganado. Deus te chamou faz muitos dias. Deus preparou esse dia para você estar aqui, Ele te chamou muitos dias. Mas você poderia hoje falar assim: não quero participar desse culto. Eu tenho outra coisa melhor para fazer. Era isso que Pedro queria, sem saber, estava sendo usado pelo inimigo. Falou: Jesus, o Senhor não precisa de passar por isso. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Às vezes o sofrimento é o que vai trazer libertação. O sofrimento de Jesus, a Bíblia diz que nós fomos sarados por causa das suas pisaduras. Pastor, e se eu não crer? Querida, é uma decisão sua.